se Vossa Excelência permitir ainda, eu quero fazer a apresentação desse pronunciamento, que é um pedido que me fez a Associação Gaúcha da Avicultura e também o Sindicato das Indústrias de Produção Avícola do Rio Grande do Sul. Eles sentaram comigo e me colocaram as suas angústias, as suas dificuldades que atravessa o setor avícola no momento, sendo uma delas o abastecimento de milho e os altos custos para a aquisição do grão. Essas duas entidades me solicitaram que, dentro do possível, eu fizesse uma interlocução junto ao governo federal, Ministério da Agricultura, CONAB, órgãos estes que regulamentam as leis e diretrizes relacionadas ao mercado de grão no país. Senhoras e senhores, temos de citar algumas reivindicações desse importante setor da economia brasileira. Aqui faço algumas considerações que entendo serem oportunas devido à situação do setor. A exportação de grãos, em 2010, superou o montante de 10 milhões de toneladas, que acabou influenciando de forma forte nos preços do mercado interno brasileiro. Senhor presidente, principalmente em regiões que não são autossuficientes na produção de grão, acelerando o aumento do milho, que chegou a 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Senhor presidente, todos nós sabemos que a exportação de milho, assim como a soja, são de relevante importância para os produtores desses segmentos, e não somos contra. Mas nos preocupa e queremos resguardar os setores consumidores brasileiros, fiéis clientes de médio e longo prazo dos produtores de grãos do nosso país. Atividades como a avicultura e suinocultura já buscam alternativas para reverter o alto custo para a aquisição de milho no nosso país. Porém, a alta produção de aves e suínos não assimila em tempo a mudança de suprimento para a sua produção. A avicultura brasileira produz aproximadamente 6 bilhões de aves ano e também aproximadamente 70 milhões de caixas de ovos com 30 dúzia cada. Somente lá no meu Rio Grande, o setor gera cerca de 45 mil empregos diretos e 860 mil empregos indiretos. Trabalho ainda no sistema de integração de produção do frango e de cortes, aproximadamente 10.500 famílias de produtores integrados. A responsabilidade socioeconômica desse setor, senhor presidente, é uma fatia considerável da economia brasileira que merece atenção especial neste momento crítico que atravessa a nossa avicultura. Atualmente, no Rio Grande, a saca de 60 quilos de milho está em torno de R$ 32, impactando fortemente no custo da produção da avicultura, onde o milho equivale a 70% da ração do frango. A Associação Gaúcha de Avicultura e o Sindicato das Indústrias de Produção Avícola do Rio Grande reivindicam algumas ações emergenciais para regular o mercado do milho. Senhor presidente, sei que isso não é consenso, porque há uma polêmica entre os plantadores de milho e os consumidores, no caso específico, a indústria da avicultura. O governo, conhecendo as reivindicações dos dois setores, deverá liberar o seu estoque, regulando esta questão para buscar um equilíbrio entre o agricultor que planta o milho e aquele que se dedica à avicultura. O momento, de fato, é preocupante e, certamente, nem o governo, nem a iniciativa privada querem assumir o ônus de que a nossa agroindústria dos setores de aves e suínos despenquem, porque não tem como comprar o milho para manter a sua sobrevivência. Nesta linha de alerta, preocupado com os dois setores, também nos preocupam os efeitos da guerra fiscal e as necessidades de avançarmos, de fato, numa reforma tributária. Além das dificuldades que o Rio Grande atravessa em relação ao custo do milho, o setor avícola do Rio Grande, formado por pequenas e médias e grandes empresas produtoras de frango, buscam aqui
demonstram aqui as suas angústias. Senhor presidente, em 2010, depois de muita luta e negociação com o governo estadual, o setor conseguiu amenizar parcialmente o peso da carga tributária, conseguindo um crédito presumido que reduziu o ICMS no mercado interno gaúcho. Mesmo assim, o setor continua com uma das maiores cargas tributárias do país. Nesse sentido, faço um apelo também aqui ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, do meu querido amigo, e que está fazendo lá uma bela administração, o governador Tarso Genro, para que a gente possa avançar nessa negociação, para que a avicultura do Rio Grande do Sul possa passar por esse momento tão difícil. E, no meu entendimento, possamos todos aí contribuir para uma política positiva para o setor avícola gaúcho e também para os nossos agricultores. É importante registrar que mesmo o Rio Grande do Sul, sendo o estado exportador avícola, dos 23 frigoríficos, cerca de 87% da exportação está sob a responsabilidade apenas de 2 grupos empresariais. Senhor presidente, termino dizendo, ninguém quer o retrocesso econômico. Queremos ser competitivos e, por isso, essa reflexão para que isso não gere desemprego, de jeito nenhum, na área rural e também na cidade. Sabemos todos que a carne de frango e ovos são de extrema importância para a nutrição humana e de muita importância na economia das famílias, das mais variadas camadas sociais. Eu acho que é uma cadeia, e Vossa Excelência conhece bem o senador Rio Santiago, onde entra a plantação e entra também os produtores de frango e também na área dos suínos. E por isso o nosso apelo aqui é que se construa um grande entendimento que atenda a todo o setor.